Paz do Senhor, queridos. Bom dia. Louvamos a Deus por esse tempo, por esses dias. Ontem nós tivemos aqui um tempo muito especial. Eu até falei com o Moacir, com os irmãos. Eu fiquei muito surpreso devido a como vocês levaram tão a sério. Não é verdade? Um sábado às 5 horas da tarde, a igreja estava quase 70% cheia. Amém? Vira para o teu irmão e fala assim, você está de parabéns. Fala para ele, fala. Fala mais alto, fala assim, você não fez mais do que sua obrigação. Fala aí. Queridos, desde o ano passado, Deus tem me colocado alguns sentimentos nesse texto, que é um texto que todo mundo já sabe de cor. E o que eu acho interessante é o seguinte: a gente tem tantos pedidos para fazer a Deus, tantos pedidos, e os discípulos, os 12 discípulos, em 3 anos que andaram com Jesus, eles só fizeram 2 pedidos. Quantos? 2. Numa certa ocasião, eles falaram assim, Senhor, acrescenta a minha fé. E o outro pedido, ele falou assim, Senhor, ensina-nos. Ensina-nos o quê, gente? Porque se eu e você, nós, o Senhor acrescentar a fé, e a gente aprender a orar, você vai ver que nós vamos conseguir muitas coisas. Por que eu não consigo muita coisa? Porque eu não peço para Deus acrescentar a minha fé, e eu também não peço a Deus para me ensinar a orar. Porque o segredo todo está justamente aí. E é isso que nós vamos aprender hoje. Por favor, vamos fazer essa oração aí bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá. Olha como é interessante essa oração. Em primeiro lugar, Jesus ele estava compartilhando uma coisa que era dele. Dá um grito aí, fala assim, o nosso Pai. Fala bem alto. Nós tínhamos pais? Pai? Não. Quem é que veio trazer essa bênção de todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de tornar filho. Então, quando ele chega aqui, ele nos dá essa oportunidade que ele compartilha aquilo que ele tinha com a gente. Então, essa oração, em primeiro lugar, ele está falando assim, olha, agora vocês têm cobertura de um pai que vocês não tinham antes. E esse pai, ele tem um reino. E o que eu quero ensinar para vocês? É que venha o domínio, venha a legislação desse reino. E uma das coisas que nós estamos vendo na igreja nos últimos tempos, qual que é? Dá um grito no ouvido do seu irmão e fala bem alto assim, reino não é democracia. Fala para ele aí, fala. Fala bem alto aí, reino é ditadura, pode falar. Hoje em dia está no evangelho muito light. Hoje o evangelho é democracia. Não, gente. Fala bem alto, reino. Fala de novo. Quando você está num país que tem um reino, todo mundo faz o que quer? Não. Se você for para Londres, quem manda é o rei. Até se você for comprar uma televisão lá, você tem que falar que você está comprando uma televisão, porque você tem que pagar uma taxa. Por quê? Não tem nada a ver com você faz o que você quer, não. E o que está acontecendo com o evangelho de hoje? Em vez de procurar o reino de Deus, está procurando o reino do mundo. Por quê? Tudo que o mundo faz, nós estamos querendo fazer também. Exagerei? E esse é o problema nosso. A manifestação da glória de Deus não está acontecendo na igreja, por quê? Porque nós estamos mais envolvidos com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Então, aquilo que a gente via 30, 40 anos atrás, que era uma coisa normal de ver na igreja, hoje nós não estamos vendo mais. Por quê? Porque nós estamos mais preocupados com o lado secular do que com o lado espiritual. Quantas vezes nós estávamos na igreja, de repente, as crianças eram batizadas com o Espírito Santo lá na salinha. Aí vinha para a igreja, todo mundo era batizado com o Espírito Santo. Aí hoje você fala assim, poxa, a minha igreja é pentecostal. Quanto tempo que a gente não vê uma pessoa sendo batizada com o Espírito Santo? Tem alguma coisa fora do normal aí? Sim ou não? Hein, gente?
Por quê? Porque antigamente tinha o exagero que tudo era o diabo. Lembra disso? Isso é o diabo, vamos expulsar. Isso é o diabo, vamos expulsar. Hoje, o exagero é o seguinte, não tem mais diabo, tudo é emocional. E até a gente descobre que a gente tem TDAH, HB20. Você tem um monte de coisa agora. Amém? Põe a mão no ombro do seu irmão e fala bem alto assim, aqui é reino. Aqui você não faz o que você quer. Amém, gente? Aqui é o quê? Aí ele, olha que bonito, aí ele fala assim, ó. O pão nosso de cada semana. Uau, o pão nosso de cada... Fala mais alto, de cada... Ele fala assim, ó, nos dai quando? Hoje. Por que que ele deu o maná? E você só tinha que pegar uma parte. Porque a dependência de Deus é diária. Hoje nós estamos fazendo, as igrejas estão fazendo aí 12 dias para 12 meses de bênção. O cara é muito folgado. Ele em 12 dias ele quer receber o ano todo. Vai ser folgado assim no inferno. E o cara já está orando para setembro. Então vamos dar um grito aí. Fala bem alto assim, ó. O meu sustento é hoje. Fala aí. Quem precisa de pão hoje? Ó, você, eu. Agora veja bem, ó, olha a oração como ela é diária. O pão nosso de cada dia nos dai quando? Aí o versículo 11, o 12 fala o quê? E perdoa nossas... Você peca quando? Fala alto aí. Então presta atenção, ó. A necessidade física é todo dia. E a minha emocional é o quê? Porque eu peco todo dia. Então essa oração aqui, ela é diária, porque o efeito dela na nossa vida é diário. Aí ele diz assim, ó, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos, o quê? As pessoas erram com a gente quando? Fala alto aí, gente. Então eu peco contra você todo dia e você peca contra mim todo. E você precisa comer quando? Só para saber. E aí está escrito assim, ó. E não nos deixe cair em... Você tem tentação quando? Então você está vendo que essa oração que ele nos ensinou a fazer é a respeito do quê? Do dia de hoje. Do dia de... Não é de amanhã e não é do mês que vem. Então hoje nós estamos tendo uma preocupação que não é mais hoje. E Deus hoje, Ele quer fazer com que a gente nos despertemos para isso. Qual que é a doença do século? Qual que é? Fala mais alto. E mais alto. Então hoje vocês vão saber que ansiedade não é doença. Pode mudar. O que é provação? Leia aí para mim. O que é provação? Leia bem alto. É uma situação muito difícil ou que testa o quê? A capacidade de superação de um indivíduo, a sua e os seus princípios morais e as suas convicções. Para quê? Para quê, gente? Para gerar fruto. Então a provação, ela vem para a sua vida para fazer você crescer. Amém? E você tem tentação quando mesmo? E você tem provação quando? Todo dia. Agora leia aqui, o que é a definição de tentação? Leia lá para mim, o que está escrito? A tentação é o quê? Escolhe o quê? O mal ao invés do quê? Ela instiga a pessoa a pecar e a escolher a maldade e o erro. Então, quando você está sendo provado, é para você melhorar e gerar fruto. Quando você está sendo testado, é para tirar o pior que tem de você. E isso acontece quando? Todos os dias. Ficou claro isso? Ficou claro isso, gente? Então fala bem alto assim, fala bem alto, a provação me deixa melhor. E fala bem alto, a tentação quer acabar comigo. Ficou certo isso aí?
Então pode mudar aí para mim agora. Então leia aí Mateus 6,34. Leia lá. Quem tem escrito lá? Não vos... O quê? Pois... Pelo dia de quando mesmo, gente? E o que mais? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta... Qual é a doença do século mesmo? Ansiedade é pecado, não é doença. A partir do momento que eu não creio que Deus ele é suficiente para me sustentar e para me guardar, cria em mim uma ansiedade. Fala bem alto assim, ó. Ansiedade é pecado. Fala bem alto. Fala mais alto, fala mais alto. Quantos aqui crê que Deus, ele faz e trabalha em seu favor? Quantos crê? A partir do momento que eu não creio, eu fico o quê? Fala aí, gente, eu fico o quê? Ansioso. E essa ansiedade é incredulidade. Então eu estou pecando. Então eu estou trazendo você hoje aqui para uma consciência. Por que, Zé Maria, você está falando isso? Porque eu sou igual a você, eu sou ansioso. E essa minha ansiedade provoca o quê? Insegurança. Por quê? Ai, como é que vai ser esse ano? Ai, esses negócios todos. Ai, o mundo todo. Ai, ei, eu tenho um Deus. Nós temos um Deus que cuida. Amém? E eu posso ficar desempregado? Pode, mas você não vai ficar sem comer, não. Porque você tem um Deus que cuida. Amém, gente? Chacoalha seu irmão aí. Fala, você tem um Deus que cuida. Fala aí, ó. Então, quando eu não creio nesse Deus, aí eu peco por incredulidade, e isso me cria o quê? O resultado do pecado, que é a ansiedade. E você pode ver que hoje as pessoas não estão vivendo o tempo presente, gente. Não estão. Tem uns que vivem do passado, depressivo. E a depressão, ela é maior naquelas pessoas de idade entre 50, quem entra nos 50 anos. Por quê? Porque o cara chega nos 50, ou ele está bem de vida, ou ele não está. 50, não paguei a aposentadoria, e agora? O que vai acontecer? Ainda pago aluguel, meus filhos não ligam nem para dar oi. Vai crescendo o quê, gente? Depressão. Por quê? Porque você começa, eu tive oportunidade. Então eu, em vez de começar a viver hoje, eu estou vivendo do ontem. Oportunidade que eu tive, aquilo que eu podia fazer e não fiz, a escola que eu podia ter feito e não fiz. Então quando eu vivo do passado, me traz depressão. E quando eu vivo do futuro, me traz ansiedade. E você só esquece de viver quando? Então põe a mão do seu irmão e fala bem alto, em nome de Jesus. Fala bem alto, você tem um Deus que Ele quer que você dependa dEle. E fala bem alto, e Ele cuida bem de você. Amém, gente? Então, quando vinha ansiedade, não é verdade? É verdade ou não é? Ah, vamos viajar. Você vai viajar no final do mês. Você vai viajar quando, gente? A mulher já está vendo qual é a sandália que ela vai hoje. Nossa, eu preciso fazer compra. Até parece que a mulher nem faz compra, é ou não é? Aleluia. A minha mulher, quando vocês forem orar, ora por ela, viu? Ela tem um problema com a Renner. É interessante aquele negócio como suga ela, gente. É impressionante. É um espírito. Eu nem vou pedir para quem tem esse espírito aqui, que vocês vão ver também que aqui já veio esse espírito. Quando estão entendendo isso aí, fala glória a Deus. Olha aí, ó, leia aqui para mim, ó, Hebreus 3,15. Leia lá, o que está escrito lá? Hoje, quando? Se você quer um dezembro abençoado desse ano, depende de quando? Se você quer um abril abençoado para você, depende de quando? Se você quiser um junho abençoado, depende de quando? Então presta atenção, esse ano teu não vai depender do amanhã, ele só depende de hoje. E quando você acordar amanhã, ele vai depender de hoje. Por quê? Porque Deus é um Deus de... Olha lá, então leia bem lá. Hoje, se ouvires a sua voz, o quê? Como? Na provação do... Pode mudar lá. Então vamos lá. Olha aí, vamos entrar aí no... Que é interessante, ó.
Leia bem forte aí, ó. Eis que, vai lá de novo, eis que eu ponho o quê? Hoje Deus está colocando para 2025 para você, Ele está colocando bênção e o quê? Então esse ano seu ele vai ser abençoado dependendo de quando? E ele vai ser amaldiçoado dependendo de quando? Então não é de amanhã, é de hoje. Você vai vir domingo que vem? Vai vir domingo que vem. Você vai ter uma palavra para o domingo que vem e para a semana que vem, não, por dia. Então nós temos que aprender a saber, a viver a cada dia. Por que Deus promove umas situações horríveis no mundo? Para entender que é Ele que controla. E o que o pecado faz? Quando ele pega, agita com mares e tantas coisas. Aí as pessoas falam assim, aonde está Deus? Deus sempre esteve no mesmo lugar. O Deus está quando você está viajando. O Deus está quando você está saindo de uma loja comprando um carro zero. O Deus está lá quando você está casando, você está numa festa. E quando tiver destruição, Ele também está lá. Agora o problema é que as pessoas só querem colocar a culpa em Deus quando o negócio dá errado. E a Bíblia diz assim, ó. De que se queixa o homem vivente? Queixa de quem, gente? Dos seus próprios pecados. Então, eu tenho que começar a acordar para entender que o nosso Deus, Ele é um Deus do hoje. Quantos estão entendendo isso aí? Lá, 27. A bênção, quando cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que... Leia bem alto lá, aqui... E vamos aqui, ó, Lucas 9, 23. Leia bem alto aí. O que é que diz? E dizia a todos. O que é que ele dizia? Se alguém quer vir após mim, faz o quê? E o que mais? Quando, gente? Quando que você tem que pegar a cruz? Você sabe o que significa pegar a cruz, gente? Você sabe o que significa pegar a cruz? Jesus pegou a cruz ou não? E quando ele pegou a cruz, ele foi para Orlando? Não, só para saber. Quando você pega a cruz, você vai para Caldas Novas? Então vamos falar bem alto? Fala assim, ó, quando eu pego a cruz, o final é morte. É por isso que hoje muita gente não quer pegar o quê? Porque ele sabe que no final é a morte minha. Meu orgulho, meu problema. Nós nunca passamos um tempo tão grande de ostentação como hoje. Tudo que Deus manda você fazer é em segredo. Mas o mundo e a igreja de hoje quer expor, quer fazer. É totalmente diferente do que a Bíblia diz. Por quê? Porque nós estamos tendo uma visão mundana para a nossa igreja. E o que nós precisamos é começar a acordar. E acordar quando? Fala para mim. É hoje, irmãos. É hoje. Eu tenho que acordar hoje para uma realidade do que Deus quer. Então põe a mão no ombro do seu irmão e pode colocar. E fala bem alto assim, ó. Pega a tua cruz, eu vou pegar a minha, e nós vamos nos encontrar no cemitério. Amém? Amém, gente? Aí nós vamos morrer para o mundo. Vamos morrer para onde, gente? Para o... E nós vamos ressuscitar para Deus. Amém? É fácil isso? Não, quem é que disse que é fácil? O problema é que a pessoa não quer morrer. E para eu viver para Deus, o que nós precisamos fazer, gente? E você precisa morrer quando? Ai, eu já gostei. Então vamos lá, pode mudar. Olha lá. Então dá um grito aí, fala provação e tentação. Fala bem alto. Gente, quem é que nos prova? Quem nos prova? Fala alto. E quem tenta? Quando? Isso aí. Isso vocês não podem deixar mais escapar do seu coração. Amém? Quem te prova? E quem tenta? Quando? Então amanhã, segunda-feira, quando você for levantar, você vai saber que Deus o quê? Prova e que o diabo o quê? Então você presta atenção aqui, ó. Quem é Deus? Esse Deus é amor, graça, misericórdia, bondade, piedade, longanimidade. Quem é o diabo? Olha só. Inimigo, acusador, ladrão, pai da mentira e assassino. Tem diferença ou não? Muito ou pouca? Então, quando Deus
ele leva o povo para o deserto, era para provar o que tinha no coração. Quando o diabo leva Jesus para o deserto, é para destruir ele. Então, quando Deus pega você no deserto da vida, é para você crescer. E quando o diabo te leva no deserto, é para fazer o que com você? Destruir. Então você precisa ter o discernimento da situação que você está passando. Se é Deus ou se é o quê? O tentador. E aí a primeira coisa lá, o que está escrito lá? Aproximar de quem? E o que o diabo faz? O que ele faz, gente? Olha o que diz a Bíblia, ó. Chegai-vos a Deus e Ele chegará o quê? Alimpai as mãos pecadoras e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Presta atenção, quando Deus leva a gente para provação, Ele está querendo que a gente torne-se o quê? Santificado. Vai nos separando, vai nos limpando. E aí ela fala assim, ó, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. E pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as obras. Então eu quero que você dê um grito bem alto aí. Fala bem alto assim, ó. O meu propósito esse ano, fala bem alto, é aproximar de Deus. Meu irmão, quando você está perto de Deus, você não se preocupa com as coisas do mundo. Esse é meu problema. Como eu estou longe de Deus, eu estou aí, é para ir em motel ou não? Eu estou longe de Deus, irmão. Quando você está perto de Deus, você cogita isso? Você nem cogita. Você cogita a loteria? Não. Porque quando eu me aproximo de Deus, eu quero as coisas dEle. Eu quero me santificar. E eu vou ficar mais longe do mundo e mais perto de quem? De Deus. Quantos entenderam isso aí, fala glória a Deus. Amém, gente? Então tem muita coisa que nós estamos desejando do mundo, por quê? Fala aí, gente, por quê? Gente, quando você se aproxima de Deus, você pega a essência de Deus. Presta atenção aqui. É isso que você precisa entender. A Bíblia diz que Moisés estava na presença de Deus. Estava onde, gente? Na presença de Deus, na presença. Ele estava pensando em motel? Estava pensando em jogar na loteria? Ele estava onde? Aí Deus fala assim para ele. Por que Deus fala assim para ele? Porque Deus sabia que a presença de Deus tinha invadido Moisés. Aí ele fala assim, Moisés, você vai descer lá e o teu povo lá, aquele miserável, fizeram um bezerro. E quer saber de uma coisa? Vou destruir. Não quero saber desse povo mais. Vou arrebentar eles. Só que a essência de Deus tinha tomado quem? O coração de... Não. Olha a sua promessa. Como é que o povo vai falar? De jeito nenhum. E o seu amor. Então o que acontece? Ali era o Deus falando com o próprio o quê, gente? Deus, por quê? Porque ele estava na presença de... Meu irmão, um homem que na presença de Deus fala uma coisa. Aí ele desce do monte. Quando ele vê o bezerro, o que ele faz? Fala aí bem alto, o que ele faz? Ele quebra a tábua, quebra. Lá na presença de Deus, não. Aí ele quebra. Ele pega o bezerro de ouro, esmiuça. E depois que ele derrete, faz a turma, o quê? Beber. E mata mais de 3.000. Imagina se Deus fala para ele lá embaixo que ia matar todo mundo. O que ele ia fazer? Fala aí, o que ele ia fazer? Ele ia concordar. Mas na presença de Deus, a essência de Deus apoderou dele. É por isso que quando você vê lá, prenderam um estrupador aqui em Goiás. Você fala, esse cara é digno de morte. Mas no outro dia, está indo um crente lá. Deus te ama, infeliz. Se fosse eu, ia arrebentar você. Eu que estou longe, quero arrebentar, mas tem um que está perto, que vai lá e leva o evangelho. Quantos entenderam isso aí? Fala glória a Deus. Dá um grito aí, fala aí, ó, o segredo de 25. Fala bem alto, gente. É ficar perto de Deus. Você pode dar uma glória a Deus nessa manhã aí, gente? O que o diabo faz? Olha bem, hein, ó. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão.
Tu tens destruído todos aqueles que desviam de ti, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso quê? Deus. Então, quando o diabo ele tenta eu a pecar. E quando eu peco, eu fico distante de quem? Porque vocês já viram isso? Uma criança pequena, quanto mais ela dorme, mais ela quer o quê? Ela é assim, criança é assim. Se ela dorme à tarde, ela tem mais facilidade para dormir à noite. Porque quanto mais ela dorme, mais ela quer o quê? Quanto mais você está perto de Deus, mais você quer o quê? Você quer ficar perto. Então presta atenção, o que o diabo vai fazer? Ele vai botar situações na nossa vida para que nós distanciamos de quem? De Deus. Quantos entenderam isso aí? Fala glória a Deus. Olha lá, segunda coisa, fala bem alto, visa o bem, dá um grito aí. E o que mais? E o 4, o que está escrito lá no 4, gente? Então vamos lá. Gálatas 5:22 diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é, vamos gritar aí? Fala bem alto assim, ó, amor, gozo e paz, fala bem alto. Longanimidade, benignidade e bondade. E a última coisa, fala fé, mansidão e temperança. Quantos são? 9. Mas 3 é de cada realidade. Quando Deus nos prova, Ele quer que o fruto de amor, paz, amém? E alegria, é porque está relacionada com Ele. Amor, paz e alegria está relacionado com quem? Com? O que é a paz? A paz é eu ter em Deus, não importa a situação que esteja do meu lado. A alegria é eu ter em Deus, não interessa a situação que está do meu lado. Quem aqui já foi em hospitais para visitar doente, e quando você chega lá, achando que você vai visitar, você sai visitado? Já aconteceu isso ou não? Por quê? Porque aquela pessoa, ela não tem paz na situação externa. Ela tem uma paz com Deus, ela tem uma alegria com Deus, que isso é fruto do Espírito. E Deus só vai colocar isso na nossa aprovação. Você tem dinheiro? Tem. Você está feliz? Estou. Você está doente? Estou. Está alegre? Estou. Mas escuta, como é que você pode ter situações tão adversas se você está alegre? Porque a minha alegria não vem do externo, a minha alegria vem do... Então vamos dar um grito aí, fala bem alto, a minha alegria, fala bem alto. Ela vem da onde, gente? Então, por isso que é relacionado a Deus. Amém? Então, quando eu me aproximo de Deus, Ele me prova. É para desenvolver isso em mim. Eu estar alegre, é eu ter amor, e estar em paz na situação adversa. Agora, a segunda coisa, ó. Aí ele fala assim, ó. O que vai desenvolver? Longanimidade, benignidade, bondade. Fala para 2, 3 irmãos aí. Fala assim, ó, relacionado com você. Fala para ele aí, fala aí, fala. Fala mais alto, fala bem alto, relacionado com você. E fala bem alto assim para o seu irmão. Fala, não é fácil te aguentar. Fala bem alto aí, fala. Quantos estão entendendo o que Deus está trazendo para vocês aqui hoje? Essa aula é importante, irmãos? Essa aula é importante? É para você entender o que é vida cristã, irmão. Isso que eu estou falando aqui para você é vida cristã. Você, por que tem pessoas que ela não melhora no seu comportamento? Por quê? Porque você é uma pessoa inteligente que quer estudar e não quer viver no meio das pessoas. O que muda teu comportamento não é livro. O que muda teu comportamento são o quê? Relacionamento. Por que as pessoas da minha idade, de 50 anos, quantos anos o senhor tem? 50. E o senhor? Quanto? 64, olha lá. Por que pessoal antigo nosso é diferente de hoje? Porque a gente vivia na rua, vivia brigando, apanhando, batendo, aleluia, e desavença, e depois vamos dar o dedinho para consertar, não é? Agora hoje, um olha para o outro, vou te processar. Que isso, gente? Que isso? Por quê? Falta do quê, gente? Falta do quê? Em casa está com falta de relacionamento. Essas casas grandes é o maior problema. Por que Deus deu inteligência para esses caras? Agora, fazer apartamento de 45 metros quadrados. Amém? Porque é para você não fugir. Amém, gente? Para você não fugir.
Imagina um cara com 45 metros, amém? E 3 filhos. O que acontece? Nem o diabo entra nesse apartamento. Então olha para essa pessoa e fala bem alto assim, ó. Fala bem alto. Esse ano, se você ficar perto de mim, fala bem alto assim, ó. Eu vou te melhorar. Amém? Amém, gente? Quando Deus coloca um chefe ruim perto de você, é porque Ele quer fazer o que com você? Fala alto aí, gente. Melhorar. Quando Ele coloca um pastor doido perto de você, Ele quer o quê? Melhorar. Quando Ele coloca aquele vizinho do lado que gosta do quê? Dessas músicas, como é que chama hoje aí? Não vem com essa história, não. Vocês caras, ele pensa que eu sou... Como é que chama essas músicas de hoje aí, gente? Que essas letras doidas aí, tá lá, tá. Mas Deus está querendo fazer o quê? Melhorar. Quando você entender isso aí, fala glória a Deus. Então, 3 está relacionado com Deus. E 3 está relacionado com E a última, fé, mansidão e domínio próprio. Bate assim, fala assim, comigo. Fala de novo aí. Mais alto. Mais alto. Tem pessoa que fala assim, preciso fazer regime. Mas é 2 regimes que hoje nós estamos precisando fazer. Fala para o teu irmão aí. Fala assim, ó. É de comida e de dinheiro. Fala para ele aí, fala aí. Porque a turma hoje também está gastando pra caramba. Precisa fazer um regime de dinheiro também. Gente. E o que hoje deu problema? É a internet. Ficou mais fácil para você comprar ainda. É ou não é? Shopping. Teve aumento. O diabo aumentou o imposto. Mas eu sou resistente. Vou continuar comprando. Fala bem alto aí. Domínio próprio. Vê, não é domínio do outro. É domínio de quem, gente? Próprio. Por que a gente vai envelhecendo? A gente vai entendendo muitas coisas na vida. Porque eu tenho 66 anos. O que acontece? Eu vi que ao longo do tempo, eu coloquei muito esforço e me desgastei em coisas que não era para me desgastar. Então, o que você precisa entender? É que a gente, ao longo do tempo, Deus vai trabalhando na gente e a gente vai sabendo como fala, como faz. Aí a pessoa fala assim, cara, você melhorou. Lógico, irmão, você vai melhorar. Porque a experiência, Deus, o que nós vamos aprendendo. Agora, se você com 65 anos não melhorou e com 70, meu irmão, a tua família pode te enterrar. Vivo. Amém? Amém, gente? Então dá um grito aí e fala bem alto assim, ó. Esse ano, você vai me melhorar. Fala para ele, ó. Fala, e eu vou melhorar você. Tentação. Olha só. Então nós estamos falando que Deus, Ele visa o bem, manifesta o melhor. Fala bem alto, visa o bem e manifesta o quê? E o diabo faz o quê? Visa o mal e manifesta o quê? A Bíblia diz em Gálatas assim, ó. As obras da carne são manifestas. Olha só o que Gálatas fala. Então vamos falar bem alto? Fala assim, as obras da carne são manifestas. Fala isso mais alto. Então bate no peito e dá um grito. Fala assim, o pecado habita em mim. Fala de novo. Aonde é que habita o pecado, gente? Então dá outro grito aí. Fala assim, ó. O meu pecado não é mais problema. Aonde o pecado habita? E o seu pecado não é mais o quê? Quem resolveu? É isso aí que você precisa entender. Agora, o que o diabo está querendo fazer? Ele quer me tentar para manifestar. Presta atenção. E o que o Espírito Santo tem aplicado em nós? O fruto. Então, o fruto impede das obras da carne não serem manifestadas. Vocês estão entendendo isso aí, gente? Por favor, estão entendendo? Então dá um grito aí, fala bem alto assim, ó. O fruto do Espírito
impede do meu pecado ser manifestado. Aí quais são as obras da carne? Olha só quais são as obras da carne. Vamos lá? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, inveja, homicídio, bebedeira, glutonaria. Tudo isso está onde? Vamos, gente. Aonde está? Faz assim, ó. Aqui. Fala bem alto. Tem orgulhoso aqui? Tem orgulhoso? Tem ou não? Tem ou não? Quantos de nós aqui somos orgulhosos? Todos, irmão. O que não pode é manifestar. O que não pode é o quê? Manifestar. Aí a pessoa fala assim, eu não sou orgulhosa. Aí quando ela vê uma pessoa, ela fala assim, nossa, aquela mulher lá está fazendo cara de orgulhosa. Ué, mas se você não é orgulhosa, como você sabe que aquela é a cara? Você está entendendo como é o negócio? Ué, porque o orgulho é uma coisa que ninguém ensina. Tem. Então, se aquela pessoa está dando um de orgulhosa, como é que você sabe que é aquilo? Por que eu sei? Porque quando eu tenho o meu sentimento de orgulho, é aquilo que eu faço. Agora, olha como é interessante, gente. Então, o problema nosso não está no pecado. Então, vamos dar um gritão aí bem alto. Fala bem alto assim, o meu problema não é o pecado. Agora, grita bem alto, fala, o meu problema é a tentação. Então, você não tem que se preocupar com o pecado. Você tem que se preocupar com o quê? A pessoa tem diabetes? Tem ou não tem? Tem. Tem ou não tem? Quando que ela tem problema? A diabetes dela está onde? Está dentro. E o açúcar está onde? Você pode pegar uma pessoa e levar numa doceria, uma pessoa que tem diabetes alta? Você pode, quando você quer que ela vá com Jesus mais cedo, é ou não é? Você fala assim, vamos dar um jeito nessa pessoa, aleluia. Hoje você pode comer Avon. Aí o que acontece? Só que o açúcar vai trazer um mal para ela. Por quê? Porque vai manifestar a doença. Assim é o pecado. O diabo, quando ele vai preparar o banquete para você, é igual político, gente. É igual o quê? Fala mais alto. O político, eu vou chegar agora, eu vou me candidatar a governo de Goiás. Aí eu vou lá falar para você, gente, a realidade é essa, vou aumentar impostos. Você vai votar em mim? E eu estou falando a realidade? E vai acontecer isso? Mas você vai votar? Não. Por quê? Porque se eu falar a verdade, você não vota. Se o diabo, ele falar para você o final que ele quer te levar, você não vai. Por quê? Porque ele quer manifestar a obra do quê? Da inveja. Quantos invejosos tem aqui? Levanta a mão e fala, sou eu. Uhum. Tem gente que fala assim, eu não sou invejoso. Sabe quando que a tua inveja se manifesta? Quando uma pessoa perto de você, porque a inveja não é com pessoas de longe, é com a pessoa de perto. A inveja é assim, eu e o Rogério, somos ali colados. Eu ganho 10 mil, ele ganha 10 mil. Amém, gente? Eu ganho quanto? E ele ganha quanto? E eu estou morando junto com ele na vila lá em tal lugar. Amigão, 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 amigão. Aí ele fala, Zé, estou mudando. Falei, a gente vai ficar longe. Beleza. Aí ele fala, estou indo para onde? Pro condomínio. Qual? Eu me alegro. Aí eu já falo assim, nossa, o Daísa, engraçado. O cara ganha igual a gente. Como é que pode ir para lá e a gente não? Como é que chama isso? Foi o quê? Foi o quê, gente? Ei, irmão, mesmo que você fica com ódio, fica quieto. Fica quieto. Olha para ele, meu Deus, como que pode? Mas não fala. Fala assim para o seu irmão, o teu problema é jogar fora. Fala bem alto, é o teu problema. Então, quando você tiver, opa, Senhor, tem misericórdia. É assim que a gente tem que fazer. Por quê? Porque se eu manifestar, eu me distancio de Deus e eu vou ter o quê? Complicações. Quantos entenderam isso nessa manhã? Fala glória a Deus. Amém, gente?
Você pode dar um glória a Deus aí? Então fala bem alto assim, o fruto do Espírito, esse ano, vai ter prioridade nas obras da carne. Amém? E isso é para quando? Para quando? Aí. Olha lá, outra coisa, fala bem alto, dependência de Deus. Dá um grito aí. E a tentação leva ao quê, gente? Olha como é interessante o negócio. Vocês estão vendo aí? Ó. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela sua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. E a Bíblia diz lá, na videira verdadeira, sem mim, nada podeis o quê? Então fala bem alto, dependência. Fala de novo. Você sabe que eu estou fazendo assim agora, porque eu preciso lutar contra isso. Eu estou precisando. Qual que é o seu nome? Herbert. Cheiro. Vai cheiro. Sei lá que cheiro é, mas eu cheiro. Terça-feira, eu vou estar aqui. Eu vou embora só na quarta. Terça-feira, você pode me levar no Walmart? Terça? Vou estar aqui. Você me leva? Oi? Porque agora tem isso, né? Porque você tem que perguntar para ela. Pergunta, vê se ela já deixa. Já pergunta. Deixa. Terça-feira, você pode me levar no Walmart? Você está vendo? É isso que eu estou fazendo igual ele fez. Então, por exemplo, o que eu estou brigando agora? A Bíblia diz assim, ó, que eu tenho que falar se Deus quiser. Se for a vontade de... Então, por exemplo, as pessoas ligam para mim, eu estou agora com essa preocupação. Zé, você pode vir aqui dia tal? Aí, o que eu estou tendo? Eu estou começando a fazer. Olha, se Deus permitir, se for da vontade de Deus, porque isso é dependência. Vamos falar bem alto? Fala dependência. Fala mais alto, gente. Eu sei, e Deus é bom com a gente, é bom, Ele vai deixar, eu faço cada loucura nas minhas viagens, 6 meses antes, planejo, vou fazer isso, no fim dá certinho, na hora que eu estou voltando eu choro, porque eu falo assim, meu Deus, como é que pode? Agora veja bem, a gente precisa mostrar dependência, dá um grito aí, fala dependência, amém? Então tudo que nós for fazer esse ano, o que nós vamos fazer? Se Deus quiser, irmão, vamos colocar Deus, ó, a proposta de Deus, escuta, vamos lá terça-feira? Se Deus permitir. Vamos lá tal coisa? Se Deus, por quê? Porque nós estamos falando para Deus que nós somos dependentes dEle e nós estamos falando para o diabo que quanto mais a gente for dependente dEle, o diabo vai ficar longe da nossa vida. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém, gente? Vocês vão voltar à noite? Agora sim. Povo inteligente. Agora, olha lá. Hoje nós estamos vivendo num tempo de submissão ou de individualismo. Porque é egoísmo. É o que, gente? E você pode ver. O que acontece? As palestras de hoje, as mensagens de hoje, é só coisa boa. É só coisa o quê? Você não vai ter problema. Você vai ter que resistir. Que bonito. Até parece que você consegue resistir. Você não sei o que lá. Você precisa ser isso. Outro dia eu estava na igreja e um irmão estava falando sobre esses negócios, internet. Se você quiser resultado diferente, você tem que fazer o quê? Fala aí, gente. Isso está escrito na Bíblia? Não. Quem falou isso? O Einstein. Aí o cara pega uma palavra do Einstein e quer pregar o evangelho dentro da igreja. Querido, só vou te falar uma coisa, tá? Tinha um aleijado do tanque de Betesda há 38 anos. Quantos anos? Fala aí mais alto, fala. O que ele podia fazer de diferente? Fala. Fala aí. Ele estava esperando um negócio diferente, não estava. Jesus chegou perto dele ou não? Se ele fosse esperar fazer um negócio diferente, ele nunca ia resolver o problema. Eu quero dar uma palavra de Deus para a tua vida, meu irmão.
Tem coisa na tua vida que você vai fazer do jeito que você faz todo dia, porque Deus, Ele gosta da tua fidelidade. E é no meio dessa tua fidelidade é que Jesus vai te encontrar. Quantos estão entendendo isso? Fala glória a Deus. Quando Jesus chegou lá no mar, Ele encontrou Pedro. Pedro estava fazendo o quê? Fala para mim, o que ele estava fazendo? Fala alto, gente. Consertando rede. O que pescador faz? Fala para mim, o que ele faz? Ele conserta a rede. Quando? Quando? Todo dia! Eu quero dizer para você que tem coisa que você não precisa fazer diferente, não. Deus vai ter o encontro. Você não precisa ser egoísta. Você precisa ser dependente do Senhor. Chega para Ele e fala: Senhor, o negócio é o seguinte, não dá, não consigo, mas o Senhor consegue. Amém, gente? Um viciado, para ele ser liberto, se Jesus não chegar nele, o que ele vai fazer de diferente? Então a gente precisa parar com esse negócio, pegar frases de efeito de fora e trazer aqui na igreja. Aqui não tem frase de efeito, aqui tem uma frase poderosa de Deus para a sua vida. Amém? Põe a mão no ombro, seu irmão, pode colocar, fala assim, ó, continue sendo fiel a Deus, que Deus vai te encontrar e vai te abençoar de uma forma poderosa. Amém? Olha agora, ó. Trabalha com o que, gente? Trabalha com o que? Com a... E o diabo? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis o quê? Fala aí. Então olha para o teu irmão e fala assim, ó, eu sinto muito. Fala bem alto assim, mas em 25 você vai ter problema. Quem vai ter problema aqui em 25? Nossa, Zé, que palavra contrária. Ei, irmão, não sou eu que falei, não. Quem é que falou? Ei, quem é casado aqui? Bom, precisa mais problema do que quem é casado? Precisa? Precisamos? Meu Deus. É duas pessoas diferentes, aí vem um filho que é mais diferente ainda. É ou não é? Aí os nossos filhos, quando eles chegam 13, 14 anos, aí eles querem olhar para a gente e falar assim, que nós que estamos errados. Amém, gente? Eles querem ensinar. Então você imagina isso dentro de casa. Aí você imagina a mulher nos 40 e pouco, né? Chegando na menopausa. Olha só, chegando na menô. E tem um filho e uma filha de 14 e 15 que são o quê? Adolescente. E o homem chegando na andropausa. Você imagina? A mulher para dentro e o homem para fora. Porque assim, a menopausa leva a mulher para dentro. Porque tudo que ela deu valor, cabelo, unha, pele, começa a ficar ruim, ressecada, não sei o que é lá. Aí vem o calor, sobe, desce, sobe, desce. Aí essa mulher, ela vai ficando incomodada, irritada. Além da TPM, pelo amor, é TPM, mas, meu Deus. E enquanto ela está morrendo, o cara está lá de 45 anos. Ele quer passar na segunda adolescência, andar de boné, comprar moto. Você vê, um está no mundo e o outro está morrendo. E dentro dessa casa, 3 adolescentes, uma menopausa e uma andropausa. Eu pergunto para você, o diabo chega lá? Ele olha assim na porta e ele fala, uau, o serviço já está feito. Aí ele fala assim, se eu entrar nessa casa, eu vou ficar endemoniado. Vou procurar a Universal. É assim? Você já pensou o diabo chegando na Universal? Fala para o seu irmão, você é normal. Amém? Quantos normais tem aqui? Fala glória a Deus. Ei, irmão, Deus tem uma palavra para você de realidade. Amém, gente? Amém? É uma realidade, vamos parar com essa bobeira aí. Agora, Deus é um Deus que te prova para trazer crescimento. E o diabo te testa para te destruir. Você prefere o quê? Amém, gente? Aí, fala bem alto, ó. Fala bem alto. Em Deus, nós vamos buscar o quê? Fala bem alto, gente. Buscar o quê? E o diabo, ele quer te levar aonde? Então, leia lá, 1 Coríntios, o que diz? Onde está, ó morte, a tua... E onde está, ó morte, o teu? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graça, vamos gritar aí, grita. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio. Amém. Então presta atenção que eu vou falar aqui.
Quando você entende esse versículo é diferente. Presta atenção. Tem gente, quando ele vai fazer culto de libertação, ele quer falar assim, graças a Deus que Deus dá vitória. Essa vitória não está relacionada aos teus problemas pessoais. Essa vitória não é problema que você tem um processo lá no tabelião. Isso aqui não é a promessa, isso aqui não é a vitória sobre o problema que você tem na sua casa com seus irmãos. Essa vitória que ele deu aqui é sobre a morte e o pecado. Fala bem alto, morte e pecado, fala. Mais alto, mais alto. Agora, se você quiser ter vitória nesses outros negócios aí da vida, você precisa ser fiel a Deus. Quantos entenderam isso? Quantos entenderam isso? Então, uma coisa é sobre o pecado e a morte. Já recebemos a vitória, sim ou não? Sim ou não? Através de quem? Então, isso aí está estabelecido e acabou. Agora, eu tenho um problema aqui na área judicial. Senhor, isso aqui eu tenho um problema, isso aqui eu tenho culpa, isso aqui é não sei o que lá, isso aqui não é minha culpa, mas o Senhor é poderoso para colocar a mão e para me dar o quê? Vitória. Mas aí é você com o teu relacionamento com Deus. Não é mais questão de pecado e morte. Ficou claro isso aí, gente? Quantos entenderam isso aí, fala glória a Deus. Você prefere ser tentado ou você prefere ser provado? Porque quando você é provado, você pode ter certeza que você vai estar mais próximo de Deus. Pode mudar. Então grita essa frase lá em cima, bem alto. O que eu coloquei lá? Fala para 2, 3 aí, fala bem alto. Não estamos só, fala para ele aí, ó. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia o seu. Então a malignidade, a tentação tem quando? Gente, aí eu comecei a observar, nós os seres humanos, a gente não desperta para o mal. Mas Deus, olha como é interessante Deus. Deus conhece o mal. Deus conhece. Então leia o primeiro versículo lá, Salmo 121, 7. Leia, bem alto lá, grita. O Senhor o que, gente? Olha, é Deus falando, o Senhor te guardará de todo, e Ele guardará o quê? Olha só, Deus preocupado em nos guardar, por isso que nós não estamos só. Quando nós entrarmos numa área, e essa área é de tentação, a primeira coisa que nós temos que lembrar é de quem? Deus. Senhor, a tua palavra, ela diz que o Senhor vai me guardar de todo o mal. Porque você não está. Então fala para o seu irmão assim, você não é super-homem. Pode falar para ele aí. Porque Deus conhece o diabo e conhece a malignidade. Então é por isso que Deus se preocupou. Ele não só vai nos guardar do mal, mas como Ele vai guardar a nossa o quê? Alma. E quando o fruto do Espírito é desenvolvido na minha alma, então automaticamente eu vou ser guardado por Ele. Amém? Quantos estão entendendo isso aí? Fala glória a Deus. Então fala um negócio bonito para o seu irmão. Fala bem alto assim, ó. Você só está aqui. Não é porque você é bom, não. É porque Deus já te guardou em 24 de muito rolo na sua vida. Amém? Amém? Então, Ele, imagina, tem mal que a gente se envolve. Imagina se a gente fosse ser envolvido com todo. Agora, Deus é bom. Amém? Então, a primeira pessoa que está preocupado em nos livrar do mal, quem é? Fala de novo. Aí lá em São João, quem é que fala em São João? Leia lá, bem alto, leia. Não. Quem fez essa oração? Olha só a Trindade, como ela se preocupa com o mal, gente. Nós precisamos daqui para frente, ficar muito mais atento do que nós estamos. Vocês têm crianças, né? Desenho, porque a malignidade hoje ela está em todo lugar. Todo lugar. Esse negócio de querer trazer uma deixar o homem feminino. Parece que não. Mas vai ler, mas vai assistir
O Rei Leão começou quando? Quando que começou o Rei Leão? 1900 e cacetada. Vai ver lá como que é. Nasce o leãozinho, daqui a pouco quem é que começa a dar comida para ele? Começa a dar micróbio, começa a dar inseto. Como é que você vai dar inseto para leão? Até que o leão ficou o quê? Afeminado. Olha. Aí ficou um leão o quê, gente? Então o que é isso? Já é uma linguagem subliminar. Aí quando você assiste o Rei Leão, o que acontece? Aí ele vai na água e um dia ele pega, ele começa a ter ele tem um insight nele, que ele vê o rosto do pai dele. Aí que ele acorda. Por quê? Porque a identidade dele já era. Lá, outro dia eu estava vendo, em São Paulo, tem cursos de como deixar um homem feminino. Vocês estão dando risada por quê? Você faz unha, pinta, porque você faz sobrancelha e está dentro da igreja. Amém. Você não percebeu nada ainda. Isso aí, irmão, isso é malignidade. Isso é o que, gente? Fala alto, isso é o quê? Menino, você tem, não era nem para entrar no assunto, mas eu vou entrar. Você que tem criança que é menino, trata ele como menino. Você não pode tratar ele como menina. Quantos anos tem um menino? 2 anos. Caiu, manda levantar. 3 anos, manda levantar. Não tem nada que ir lá beijar no joelho, beijar na mão, não. Criança, homem, tem que aprender a ser homem desde pequeno. Teu filho começou a falar mole. Acorda para a vida. Tá aí um monte de menino aí que você não sabe o que é. E quem é culpado? Pai e mãe. Aí os nossos pais, eles eram tudo ignorante. Azul é para menino e rosa é para menina. Acabou. Hoje não é assim. É assim. Pega toda a família de artista, quando vai nascer os filhos deles, eles só falam. Mas na hora que vai fazer o filho dele, quando é menina, que cor que é? É rosa. E quando é menino, que cor que é? É lógico, porque eles querem falar um negócio para você. Mas na realidade, eles não querem isso. Então, menino, meu irmão, trata como menino. Fica com essas coisas aí agora, porque hoje é uma educação. Meu irmão, fala bem alto, gênio é ruim, fala bem alto. Fala mais alto, gente. Fala mais alto. O teu filho, além de ter o gênio ruim, puxou a mãe. Ô Zé, como é que você fala isso? Ué, não é vocês que falam assim? Eu que aguentei ele 9 meses, então foi passando assim, ó. Foi passando mal, uma ruindade. Quando ele conhece o pai, ele melhora. É assim? Porque a malignidade e a maldade vem de Adão. Vem da onde, gente? Ô, gente, presta atenção que eu vou falar aqui. É que vocês não observam criança. Criança. Quem tem criança aqui de 2 anos? 2 anos. Quem tem? A senhora tem, irmã? Essa aí, como chama? Oi? Pedro. Tem 2 anos? É uma boa criança? É. Faz pirraça? Mas quem ensinou? Criança é tão bom, gente. Você vê como criança é tão boa. Pensa um Pedro. Mama. Enche o bucho. E na hora de agradecer, morde o bico. Porque ela é boa. Você imagina se fosse ruim esse troço. Agora, essa criança de 2 anos, se ela não começar o quê? A enquadrar, o que vai acontecer? E você pode ver, irmão, criança, ele não gosta de dar licença e nem desculpa. Pode ver, é a natureza da criança. Pede desculpa. Não, pede desculpa. Você precisa brigar para ele pedir desculpa, porque é gênio. É o que, gente? Fala bem alto, malignidade. Fala aí. Então dá um grito aí, fala, eu tenho um Deus e eu tenho um Jesus que me guarda do mal. Quase entenderam isso aí, fala glória a Deus. Então vira para 2 e fala assim, você não está só. Fala para ele aí, ó. Pode mudar lá, pode. Agora, eu gosto disso aqui, ó. Não estamos o quê? Leia esse texto aí, gente. Leia bem alto, leia. E da mesma maneira. Quem agora? Quem? Primeiro foi quem? E segundo? E agora? Então leia lá. Quem está escrito lá? E da mesma maneira também o... Faz o quê? Por quê? Devemos dividir como convém, mas... E aquele que examina
os corações, sabe, e é Ele. Uau! Que é isso? A senhora, querida, a senhora ora muito, ora pouco, já orou muito na vida, fala a verdade, orou muito na vida, é verdade ou não é? A senhora sabia que nenhuma das suas orações chegaram ao céu? Uau! A senhora não sabia? Então hoje a senhora está sabendo. Você sabia que tudo que você orou até hoje, nenhuma das suas orações chegaram ao céu? Vocês já experimentaram você gravar você orando? Nem você vai aguentar ouvir. Eu estou fazendo isso para assustar você mesmo. Para assustar. Fala bem alto assim, ó. A minha sorte é que eu tenho o Espírito Santo. Aquela irmã ali, quando ela vai orar, o que acontece? E você, quando dobra o joelho para orar, quem é que está junto com a gente? Fala alto. Ele conhece? Conhece a minha fraqueza? E conhece a intenção de Deus? Sim ou não? Então, quando você dobra o joelho para orar, conforme você está orando, a tua oração não chega ao céu. Por quê? Porque ele vai passando a limpo. Você pode dar glória a Deus aí, gente? Ele vai o quê, gente? Fala mais alto, fala mais alto. Ele vai passando a limpo. Quando chegar lá no céu, já é conforme a intenção de Deus. Aí ele fala assim, mas aquele camarada está orando desse jeito, é desse jeito. Então vamos abençoar. Quando entenderam isso aí, fala glória a Deus. Então fala para o teu irmão, o Espírito Santo, fala bem, o teu Espírito Santo. Fala assim, ó, nos leva à presença de Deus. Porque, irmão, você pode ver, tem dia que a gente não consegue orar, tem dia que a gente não o quê? Mas quem é que faz a gente orar? É o Espírito Santo. E eu não posso deixar de entender que a igreja é movida pelo Pai, pelo Filho e pelo quê, gente? A Bíblia diz em Coríntios o seguinte, o que ela diz? Os dons é do Espírito, e o Espírito é o mesmo. Então lá tem quanto? 9 dons. Discernimento, conhecimento, profecia. Então você vai ver lá que tem que os dons são do Espírito Santo. Aí no outro ele fala assim, ó, e os ministérios são do Senhor. Então dons é do Espírito Santo, ministério é de Jesus. Quem te dá ministério de apóstolo, quem te dá ministério de pastor, quem te dá ministério de diácono, coisa parecida, do que for, isso vem do Senhor. E os dons do Espírito Santo, dá um grito aí, fala bem alto, a operação é de Deus. Fala isso mais forte, gente. Amém? Aquele menino lá, aceitou Jesus? Aceitou. Jesus deu o ministério de louvor. Ministério do quê? Louvor. Quando ele vai louvar Deus, o Espírito Santo traz o quê? A inspiração para ele louvar Deus. E quando ele está cantando no ministério de Jesus, sendo capacitado pelo Espírito Santo, Deus opera no meio da igreja. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Então fala para o teu irmão assim, a trindade é importante. Pode falar para ele, ó. A trindade é o que, gente? Então pode mudar aí agora, pode mudar. Ah lá, não estamos o quê? Então quem você tem? Quem você tem? E quem você tem? E agora, leia aí, bem alto. O que tem sido lá? Pois também... Vamos lá, todos juntos, vamos lá. Pois também eu te digo que tu és o quê? E sobre edificarei a minha. Então dá um grito aí, fala bem alto assim, nós temos a igreja. Fala para 2, 3 irmãos aí, fala assim, ó, você é minha igreja. Fala bem alto aí, fala aí. Então nós temos um Deus, nós temos quem? Um Pai, nós temos Jesus, Espírito Santo, e nós temos quem? Quando você fica ruim aí na vida, você liga para onde? Uma irmã, não é? Um irmão. Ó, fulano foi para o hospital. Ainda fala assim, vai orando aí. Amém, gente? Fala bem alto assim, eu sou feliz e não sabia. Fala bem alto aí, fala. Irmão, você tem Deus, você tem Jesus, você tem Espírito Santo e você tem o quê, gente? A igreja. E tem muito desengrejado hoje ou não? Isso faz parte de Deus ou do diabo?
Porque eles foram tentados e não passaram eles foram tentados, eles foram o quê? Tentados e se envolveram no problema da tentação. Agora, muitos deles foram testados, Deus foi provar eles, eles não passaram no quê? Porque Deus vai te provar aqui, é na igreja, é com os irmãos que você tem, é com os obreiros que você tem. É aqui que Deus te prova, é aqui. E não adianta. E a aprovação tua tem tempo. Fala bem alto, tem tempo determinado. Fala bem alto. Você pode falar mais alto? Tem tempo o quê? É isso aí, irmão. Tem tempo determinado e acabou. Se Deus falou que você vai passar uma prova aqui na igreja 1 ano, você tem que aguentar a mão na igreja quanto tempo? 1 ano. 363 dias. Quantos dias falta? Você resolve ir embora. A tua aprovação é de quanto tempo? Então, para outra igreja que você for, vai começar 1 ano de novo. Aleluia. Por causa de 2 dias, você não passou no teste. E tem muita gente enrolado por aí ou não tem? Tem. Por quê? Porque a aprovação é nossa. Então, fala uma outra coisa para esse irmão lá. Eu quero que você fale, eu gosto de falar isso. E você vai falar bem alto para ele. Fala bem alto assim, ó. Essa igreja, ela era muito boa até você chegar. É igual a minha também. Ela era muito boa até quando, gente? Aí a gente fala assim, ai, amiga, ei, você pode ter certeza, pode ter certeza. A igreja tem problema ou não tem? Tem problema ou não tem? Tem coisa ruim ou não tem? Mas é o único lugar na terra que uma pessoa, ela tem autoridade para colocar no céu. Você vai no campo de futebol, o cara lá não te coloca no céu. Você vai no shopping, o cara lá do shopping não coloca no céu. Mas quando você entra na igreja, a igreja tem a autoridade de Deus para você chegar ao céu. Quantos entenderam isso? Fala glória a Deus. Amém, gente? Olha que coisa interessante, ó. E eu darei as chaves do reino dos céus e tudo o quê? Tudo o quê? Será o quê? Não é o que é ligado no céu vai ser na terra. Não, é ligado aonde, gente? Será ligado aonde? Então a igreja é importante. A igreja é o que, gente? Super importante. E o diabo está querendo fazer o que com a igreja? Fala bem alto. Aí o cara fala assim, não é para dízimo, não é para oferta. Você pode servir a Deus em casa. Quem é que pode servir a Deus em casa? Fala para mim, quem? Meu irmão, é relacionamento, é corpo. Como é que a igreja vai reunir, o braço vai ficar em casa? Isso é lorota. Isso é lorota. Então, por que você, na hora que você passa os seus perrengues, que você não quer vir na igreja, por que quando você passa os seus perrengues, a primeira coisa, de quem que você lembra? Fala aí. Ai, tem a irmã fulana, a pastora. Pastora, ó, deu tumor. É? E aí? Dá para orar? Ela nunca fala que quer voltar. Dá para orar. Então, o que você precisa entender é que a igreja também nos ajuda a vencer o mal. Quantos entenderam isso? Quantos entenderam isso aí? Fala glória a Deus. Então, dá um grito. Fala assim, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E quem mais? Você acha que Deus sabe o que é o mal ou não sabe? É quem não sabe somos nós. Pode mudar ali. Acabou? Meu Deus. Olha para você ver. Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos, sente-se ao meu lado, até que ponha os inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Então, o que os anjos são? Leia aí para mim no 14. O que os anjos são? Todos eles, leia bem alto. Todos eles são o quê? Quantos nessa igreja são salvos aqui? Fala glória a Deus. Ei, então o anjo, além do Pai, do Filho e do Espírito Santo, além da igreja, Deus ainda de lambuja coloca quem? Quem? Dá um grito aí. O anjo! Quem aqui, toda vez que vai, às vezes, trabalhar ou vai viajar, vocês pedem a Deus para colocar um anjo perto de vocês? Quem faz isso? Então vocês não leram a Bíblia ainda direito. Oh, meu Deus. Então leia gritado aqui, ó, 34:7, Salmo, leia, dá um grito aí, leia. O anjo do Senhor. Leia de novo, leia. O anjo do Senhor acampa-se aonde? E faz o quê? Livra do quê?
Pronto! Quem já foi acampar? A senhora já foi acampar, irmã? Quantos dias? O que a senhora leva? Barraca, comida. Gosta de pernilongo. A senhora deve gostar de pernilongo, essas coisas todas. De bicho. Para que leva repelente? Já vai lá para o mato mesmo, vamos aproveitar. O dia que você aceitou Jesus, o dia que você o quê? No dia que você falou assim, Senhor, eu quero o Senhor. E eu sou pecador. Eu quero uma vida nova. Jesus mandou um anjo com a barraca dele. E essa barraca está do seu lado 24 horas por dia. Aquela irmã pega 3 dias, ela sai da casa dela e fica lá. Amém, gente? O anjo saiu da onde? E está onde? Você vai trabalhar. Quem é que vai com você? Aí tem um bobão aí, ó. Um bobão do goiano aqui, ó. Um comedor de piqui. 35 anos eu dirijo aqui em Goiânia. Nunca eu bati. Vai perguntar pro teu anjo, trem. Quantos livramentos ele te deu, coisa ruim. Lá na minha empresa mandaram um monte de gente embora, só não mandou eu, porque na hora de ver a ficha, o anjo do Senhor te escondeu. É o anjo do Senhor que faz as coisas. Você precisa aprender isso, que você tem um Deus que trabalha em teu favor. Você não está só. Um avião que você estava já era para estar caído, mas quando você entrou naquele avião, o anjo falou assim, não tem como esse avião cair, porque tem um aqui que teme ao Senhor. Amém, você crê nisso? Agora eu pergunto para você, na hora que você vai orar, você precisa pedir anjo? Fala para mim, gente. Não precisa, trem. É só você agradecer. Imagina essas famílias que tem 5, 6 pessoas para viajar. Senhor, eu te louvo, te agradeço, irmão. Senhor, é um anjo na frente, um atrás, outro do lado, 2 embaixo para segurar, Senhor, a suspensão, porque está gordo pra caramba, é minha família. Deus, é muito anjo me guardando. Quantos podem dar glória a Deus aí, gente? Vocês entenderam isso? Quantos entenderam? Deus conhece o mal, sim ou não? Nós conhecemos? Não. É por isso que Deus, Ele te guarda do mal. Jesus orou para você. O Espírito Santo, Ele conhece as nossas fraquezas. E você tem uma igreja. Você tem uma o quê? E você precisa começar a ver a igreja de uma forma diferente a partir de hoje. Amém? Amém, gente? Então vamos falar bem alto assim. A minha igreja, ela é uma bênção. Amém, gente? E a tua igreja é formada do quê? De gente, irmão. De gente. Então você precisa entender. E aí de tudo ainda de lambuja, que Deus viu que a gente era ruim, quem que Ele colocou do nosso lado? E aqui em cima, aqui, ó, você não está vendo. Quem está aqui em cima? Todos os anjos. E eles estão conversando entre eles. De quem que você cuida? Daquela mulher de verde ali. Então trabalha aquela mulher. Esquece as coisas, precisa ver. Ai. Irmã, a senhora esquece mesmo? Está todo mundo esquecendo, irmão. Está todo mundo esquecendo. Está todo mundo esquecendo. Não é revelação. Olha, ele teve não, irmão. Todo mundo esquece. Não, né? Eita, aquela mulher lá já deu uns trupicão no tapete. Se não fosse eu segurar aquela... É assim. Amém, gente? Vocês são guardados pelo Senhor. Vocês são guardados pelo Senhor. Valeu a pena você ter vindo nessa manhã? Esse ano seu vai ser diferente ou não vai? Você está sozinho? Levanta aí, levanta. Quem é que está com você? Qual é a primeira pessoa que está com você? E quem mais? E quem mais? E quem mais? E quem mais? Quantos podem dar glória a Deus aí? Pode mudar lá, pode mudar. Olha lá, para acabar, acabou. Olha lá. Onde estamos escondidos? Leia lá para mim. Onde estamos o quê, gente? Leia lá, bem alto. Colossenses, leia. Portanto, leia bem forte.
Olha que coisa interessante, hein? E a vossa vida está escondida onde, gente? Esse é o último versículo, tá bom, gente? Para a gente terminar. Leia o último versículo ali para mim, bem alto. O que está escrito ali? O último versículo. Então você pode gritar aí? Fala bem alto assim, ó. A minha vida está escondida com Cristo em Deus. Fala bem alto. Esse aqui é eu e você. Amém? E a Bíblia diz que a minha vida está onde? Em quem? Aqui, ó. A minha vida está escondida onde? Em Cristo. Em Cristo. Em. Alguém consegue pegar? Em. E em. Vocês entenderam isso? O diabo jamais vai te encontrar quando você entender essas verdades. Que você tem um Deus que cuida de você. Quando você estiver escondido em Cristo Jesus. Amém? Amém? Amém, gente? Valeu a pena você ter vindo? Vamos orar assim. Eu quero que você saia do seu lugar agora. Procura uma pessoa, não fica do seu lugar não. Procura um irmão assim, que às vezes você não tem muito contato. Eu sei que aqui vocês têm contato, mas sai. A moça vai procurar uma outra lá. Sai e vamos orar junto. Para você já falar assim, olha, eu só estou aqui porque você tem me ajudado nas suas orações. Procura uma pessoa, sai do seu lugar, irmão. Vai, procura alguém aí, ó. Procura alguém para a gente orar. Isso aí, ó. Procura alguém, isso. Aí, pergunta o nome dela, vê se ela quer que faça alguma oração para ela aí, ó. Vai, procura alguém aí, gente. Vamos, não fica sozinho, não. Vamos, procura alguém. Pai, te louvamos e te agradecemos nesta manhã. Ó Deus, te louvamos porque nesta manhã a Tua palavra é poderosa, Senhor. A Tua palavra, Senhor, esmiuça a penha. A Tua palavra fala. A Tua palavra revela. A Tua palavra, Senhor, faz algo extraordinário. Ó Deus, nesta manhã o Senhor se revelou a nós. Ó Deus, tem algo, Senhor, extraordinário no meio do seu povo. Ó Deus, nós somos teus. O Senhor é o nosso Pai. Ó, Jesus é o nosso irmão. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a igreja. Nós temos um anjo que cuida de nós. Ah, Deus, estamos aqui, Senhor, agradecido. Senhor, os teus filhos estão intercedendo um pelo outro. O Senhor conhece quais as necessidades deles. Ó Deus, que hoje, nesta manhã, eles possam sair daqui, Senhor, curados, libertos. Que eles possam sair daqui, Senhor, com essa situação, já sabendo o que eles vão fazer. Ó Deus, porque o Senhor é aquele que nos livra do mal. O Senhor é aquele que nos livra do mal. O Senhor é aquele que nos livra do mal. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Queridos, rapidinho, eu tenho alguns pendrives, se você quiser no final abençoar a nossa vida, amém?